Quero saudar a cada um dos amigos e irmãos que estão conectados com o canal Hora Tranquila, juntos estudando a Palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Agradecemos aqueles que nos acompanham diariamente no canal Hora Tranquila e aqueles que são inscritos, e também gostaríamos que você que nos ouve e ainda não se inscreveu, se inscrevesse e também fizesse parte aqui destes milhares. Já temos aí cerca de 13 mil inscritos, e compartilhe com outras pessoas. Vamos fazendo com que o canal cresça cada vez mais para a honra e glória do nosso Deus. Quero mandar um alô especial para Jaci Ferreira, é do Pará. Graciete Arruda é de Manaus. Lourdes Nunes é de Timon, no Maranhão. Marli Lima é de Alto Horizonte, em Goiás. Edna Souza, de São José dos Campos, São Paulo. Também o Flávio Silva, aqui de Massachusetts, Estados Unidos. Um alô especial também para o Ivonaldo Almeida e família, são de Waterbury, em Massachusetts, melhor dizendo, em Connecticut, e estão ligados conosco também o Tarcísio e família de Waterbury, em Connecticut, também está ouvindo o nosso programa. Obrigado a todos vocês. Nós iremos orar ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nos encontramos mais uma vez diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que nos tens concedido, agradecido a Deus por este momento que iremos ter estudando a Tua Palavra. Suplicamos que Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos ajude a entendermos a Tua Palavra e praticarmos em nossa vida. Pedimos o perdão dos nossos pecados e as bênçãos para cada irmão, amigo, onde quer que se encontra, ouvindo a Tua Palavra, e especialmente os que nos pedem orações. Faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando as 7 trombetas que nós encontramos aqui no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 8 de Apocalipse. E nós queremos ler com os nossos irmãos, Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 11, Apocalipse 10, versos 8 a 11, diz assim: A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que livrinho seria esse que o anjo estava com ele na mão, e disse então para João comer aquele livro, devorar o livro? Vejam, nós precisamos entender aqui, amigos e irmãos, o simbolismo da profecia. O anjo deu a ordem a João para que ele devorasse o livro, capítulo 10, verso 9. Esse devorar o livro significa tomar o livro e o ler. Tomar o livro, estudar em detalhes aquele conteúdo e também aprendendo a interpretar o que leu. Era isso que o anjo estava falando com João. Devorar o livro, quer dizer, nós precisamos também, irmãos, nos alimentar da palavra de Deus diariamente. Alimentar não é somente ler um verso ou uma passagem bíblica e deixar por aí. Não, nós precisamos procurar entender, esquadrinhar, nós precisamos comparar textos da palavra de Deus, irmos fundo, cavando na palavra de Deus, devorando a palavra de Deus. E então, este livrinho que João tomou e comeu, que era doce na boca, mas depois no estômago se tornou amargo, este livrinho se refere exatamente ao livro do profeta Daniel. Conforme nós já estamos estudando aquele livro selado, que era o livro do profeta Daniel, contendo as profecias que Deus havia dado a Daniel, que seriam interpretadas no tempo do fim, então este livrinho João recebeu e o anjo disse: devora-o.
E o que aconteceu com este livro, então? Este livro, ele foi fechado, ele foi selado no 6º século antes de Cristo. Quando Daniel recebeu a visão, o anjo disse: sela este livro, e ele selou, porque ele seria aberto no tempo do fim. E então, agora na visão do Apocalipse 10, este livro, ele foi dado a João, em visão, para que ele fosse estudado e então, através do estudo, pudessem entender as profecias que Deus havia dado a Daniel. E o que foi que aconteceu a partir do ano de 1833 da nossa era, quando vários cristãos em várias partes do mundo, na Europa, aqui nos Estados Unidos e vários lugares, as pessoas estudando, esquadrinhando as profecias de Daniel, especialmente as profecias das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, eles começaram a pesquisar na palavra de Deus, e Deus foi dando entendimento, foi dando luz, e eles foram entendendo que esta profecia, ela começou no ano de 457 a.C., quando saiu a ordem para a reconstrução do Templo de Jerusalém, e terminou no ano de 1844 da nossa era. E então estes cristãos que estavam estudando a Bíblia, eram batistas, metodistas e outras religiões que estavam estudando a Bíblia. Entre eles estava Guilherme Miller, aqui dos Estados Unidos. Eu moro aqui perto aonde é a fazenda do Guilherme Miller, existe até hoje a fazenda. E o Guilherme Miller então entendeu que no ano de 1844, no outono, Jesus iria voltar, o santuário seria purificado. Então, no começo, né, o livrinho foi doce na boca. Eles estavam ávidos e aguardando alegremente a volta de Jesus em 1844. E quando chegou em 1844, houve a grande decepção e Jesus não voltou. E então por isso se tornou amargo. E eles continuaram a estudar, porque a profecia diz isso, que eles deveriam continuar estudando. E então, em Apocalipse 11, versos 1 e 2, nós lemos: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes, os gentios, por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Apocalipse 11, versos 1 e 2. Então, esta visão que João teve aqui do capítulo 11, especialmente o verso 2, se refere a uma cena de julgamento. Medir significa julgar. E a expressão, então, um caniço semelhante a uma vara, como também a ordem para medir o santuário, o seu altar e os que nele adoram, tudo isto aqui, irmãos, se encaixa em uma cena de julgamento. E então, aqui, cumpre a profecia de Daniel, capítulo 7, verso 9, verso 10, verso 13, e também Daniel 8,14. Por quê? Porque a ordem para deixar de fora o átrio exterior do santuário, o qual tinha sido dado aos gentios, aqueles que não eram crentes em Jesus por 42 meses, gentios estes que por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então, segundo nós entendemos na profecia, a partir do ano de 1844, quando os cristãos daquela época esperavam Jesus voltar naquela ocasião e Jesus não voltou, então ali começou a cena que João viu, dos 24 anciãos com 4 seres viventes, eles ali começando então o julgamento, ou melhor dizendo, o juízo investigativo, o juízo que nós chamamos de pré-advento, que nós encontramos então relatado em Daniel capítulo 7, versos 9, 10 e 13, e também Daniel 8, 14. Nós não temos tempo para entrar em detalhes sobre estes versos todos, mas se você puder, leia aí na sua Bíblia, Apocalipse 20, verso 15, leia Daniel capítulo 7, 25, Apocalipse 12, 6, tudo isso vai nos falar dessas cenas e desse período do juízo que está sendo realizado nos céus. E nós cremos que assim que Jesus terminar, quando ele tomar o incensário, como nós já vimos essa semana, em Apocalipse 8, e ele então lançar o incensário sobre a terra,
aí estará terminada a obra do juízo investigativo e Jesus então vai dizer, né, continue o justo sendo justo, o ímpio praticando as suas impiedades, enfim, aí não haverá mais oportunidade de ninguém melhorar e nem piorar, porque aí todos já estarão sendo julgados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3.